Nos subúrbios de uma cidade média do Brasil, um jovem recém-formado na universidade de nome Anderson buscava por um apartamento que ele conseguisse pagar para finalmente poder sair da casa dos pais. Ele tinha um emprego estável e uma renda decente, mas não o suficiente para pagar apartamentos luxuosos. Depois de tanto procurar em diversos sites de imóveis e não encontrar nenhum apartamento que fosse bom o suficiente e pagável, Anderson de repente se depara com um anúncio que até parece bom demais para ser real. Um apartamento grande, super espaçoso, numa localidade nobre e acessível da cidade, por um preço surpreendentemente barato. Anderson quase que não acreditava no que estava lendo. Imediatamente, Anderson fez contato com o número descrito no anúncio. A conversa com o proprietário foi comum, mas um pouco breve demais. Anderson não conseguiu tirar muitos detalhes do proprietário do porquê o apartamento estava tão barato. Mesmo sem muitas informações, sem muitas opções e sem pensar muito, Anderson acaba se mudando para o apartamento dias depois. Dentro de alguns dias, Anderson já estava realocado em seu apartamento, trazendo com ele algumas mobílias velhas doadas por familiares. O apartamento não era nem um pouco diferente do que foi descrito no anúncio, apenas uma coisa inquietava os pensamentos de Anderson. Por toda a casa, Anderson às vezes sentia uma energia pesada e de vez em quando uma sensação de estar sendo observado. Além disso, um dos quartos do apartamento estava com a porta trancada e Anderson não havia recebido nenhuma chave do proprietário para destrancar esse quarto. Dentro de 2 dias, Anderson contatou o proprietário do apartamento, que pareceu bem relutante ao disponibilizar a chave do quarto. Quando o abriu, Anderson sentiu novamente aquela energia pesada, mas dessa vez irradiando da porta aberta. Anderson não era supersticioso, então afastou esses pensamentos para o fundo de sua mente e continuou sua vida. O trabalho de Anderson exigia que ele ficasse acordado por várias vezes durante a noite. Numa dessas noites, Anderson começou a sentir novamente a sensação de uma energia pesada, mas dessa vez veio acompanhada também pelo som de pequenos passos caminhando pelo apartamento. Anderson ficou parado, escutando com muita atenção. Depois de alguns segundos, os passos pararam. Atribuindo isso a uma possível alucinação auditiva pelo cansaço, Anderson voltou a trabalhar novamente, até que poucos segundos depois, Anderson ouviu um fraco e breve choro de criança, inconfundivelmente vindo do quarto antes trancado. Anderson começou a se assustar um pouco e se perguntar o que estava acontecendo. Já que nenhum vizinho próximo tinha filhos e ele muito menos, ele estava completamente sozinho no apartamento. Anderson parou de trabalhar e deu seu foco a escutar tudo o que se passava no apartamento.
Depois de 10 minutos de puro silêncio, Anderson já estava quase se convencendo de que o cansaço estava brincando com ele. Quando ele estava prestes a levar a mão para fechar o notebook, ele ouviu um choro alto e estridente de criança vindo do quarto. Anderson ficou completamente paralisado de medo e, ouvindo aquele choro agoniante que dessa vez durou por cerca de 30 segundos até ficar em completo silêncio de novo. Depois de 5 minutos se recuperando e criando coragem, Anderson se forçou a fechar o notebook, trancar a porta de seu quarto e se deitar na cama. Ele estava com fome e pretendia fazer um lanche noturno, mas o medo não lhe permitia sair do quarto. No dia seguinte, quando Anderson se levantou, ele ainda estava inquieto com os eventos da noite anterior. Mas devido ao fato de, durante a madrugada, não ter ocorrido mais nenhum evento, Anderson atribuiu tudo isso simplesmente a uma coisa estranha, mesmo que ele não estivesse convencido desta explicação. O dia transcorreu sem nenhum ocorrido, até que a noite caiu novamente. Quanto mais altas as horas ficavam, Anderson sentia uma leve preocupação crescendo dentro dele. Uma ansiedade pequena, porém constante, de os fatos da noite anterior acontecerem de novo. Quase que como prevendo suas preocupações, quando Anderson já estava começando a se perder em pensamentos do seu trabalho, ele ouviu a porta do quarto estranho se fechar com um grande estrondo. Anderson deu um salto com o susto na cadeira, mas rapidamente tentou se convencer de que era somente o vento, mesmo que não houvesse nenhuma corrente de ar passando pela casa. Anderson ficou paralisado, esperando ouvir alguma coisa além, mas nada aconteceu. Relutantemente, Anderson voltou ao trabalho. 5 minutos depois, o choro de criança estava lá novamente, desta vez ainda mais alto e melancólico do que antes. Anderson lutou contra a vontade de tapar os ouvidos para se livrar daquele som horrível, pois ele queria compreender o que estava ouvindo. O choro parecia ser de uma menina por volta de uns 8 anos. Isso era o que Anderson conseguia supor, com o medo tomando conta dele, no momento. Era um choro de pura tristeza e agonia. Anderson quase que conseguia sentir a dor do choro. O choro, dessa vez, permaneceu incessantemente por mais ou menos 2 minutos, até que finalmente ficou em silêncio novamente. Anderson ficou paralisado de puro medo e terror na cadeira por 20 minutos, sem saber o que fazer. Ele não entendia o que estava acontecendo. Isso é minha imaginação? Será que eu não estou dormindo bem o suficiente? Será que isso é algo sobrenatural? Eu estou ficando louco? Esses e muitos questionamentos passavam na cabeça de Anderson. Mesmo com todas essas perguntas sem respostas na cabeça, Anderson sabia que tinha que haver uma resposta para esse choro que aparece e desaparece misteriosamente. Anderson não queria de forma alguma, mas se forçou a se levantar para conferir de perto o que estava acontecendo. Anderson sentia todo o seu corpo tremendo enquanto ele se aproximava da porta fechada. Anderson não acreditava no sobrenatural, mas que outra explicação teria para uma situação como essa? Anderson abriu a porta bem lentamente, esperando ser surpreendido por algo horrível, mas nada aconteceu.
O quarto estava no mais puro escuro. Anderson, tremendo de medo, levou a mão até o interruptor de luz e iluminou o quarto. A sala estava perfeitamente vazia, como Anderson se lembrava que era. Ele percorreu os olhos por todo o local, tentando encontrar alguma anormalidade, mas a princípio não encontrou nada, até que seus olhos pousaram num ponto na parede, em frente a ele, que até então não havia notado. Parecido com uma tinta na cor vermelha carmesim, foi rabiscada na parede. Anderson se aproximou lentamente, com passos cautelosos da parede, se esforçando para ler o que estava escrito. Corra! O que parecia ser tinta ainda estava fresco, o que indicava que fazia pouco tempo que havia sido rabiscado na parede. Anderson, a princípio, se perguntava como alguém havia conseguido invadir o seu apartamento sem que ele percebesse e rabiscado sua parede. A cabeça dele estava completamente perturbada pelos eventos recentes que estavam acontecendo e que não haviam explicações. Por isso, ele decidiu apenas limpar a parede e voltar para o seu quarto. Anderson não conseguiu dormir muito bem aquela noite. A semana passou e todas as noites Anderson foi atormentado por aquele choro agoniante. Mas o que mais o incomodava eram as várias palavras que continuavam aparecendo em todo canto. Corra, saia, fuja. É melhor sair. Não tem mais muito tempo. Anderson já não aguentava mais toda essa situação e não tinha a menor ideia do que fazer. Agora, já completamente convencido de que era algo sobrenatural, decidiu contatar um padre local para fazer uma limpeza. Já mesmo no dia seguinte, o padre passou quase que todo dia fazendo limpeza espiritual em todos os cômodos da casa. Quando chegaram no quarto estranho, uma surpresa os aguardava novamente rabiscada na parede. Seu tempo acabou. Isso deixou Anderson ainda mais assustado que antes, mas o padre garantiu que ele estava seguro e que a limpeza espiritual funcionaria. Confirmando o que Anderson imaginava, o padre disse que havia mesmo um espírito de criança na casa, mas que agora estava seguro novamente. A noite caiu mais uma vez, e mesmo sabendo que a casa agora deveria estar segura, Anderson ainda não estava muito convencido disso, e tremia só de pensar em ter que ouvir o choro novamente. Anderson não parava de pensar sobre o assunto. Ele se perguntava o porquê tinha o espírito de uma criança nessa casa. Nesse momento, sua mente começou a clarear sobre uma coisa. Anderson não havia recebido muitas informações sobre antigos donos do apartamento, menos ainda o motivo de ser tão barato. Anderson fez o que sabia que devia ter feito muito antes. Pesquisou sobre a casa em sites locais. Depois de muito buscar informações, Anderson se deparou com a notícia de um assassinato brutal de uma criança de 7 anos, que, para a surpresa dele, ocorreu nessa mesma casa em que ele morava. Anderson nunca foi muito de acompanhar notícias e jornais, então, se tratando de casos criminais locais, ele conhecia muito pouco. Pesquisando mais a fundo, ele descobriu que a criança de nome Valentina foi brutalmente espancada e assassinada pelo seu próprio pai em um dos quartos da residência, aproximadamente 1 ano atrás. Pesquisando mais um pouco em relatos da vizinhança, ele descobriu que as pessoas já haviam relatado choro de criança e barulhos estranhos no apartamento durante a noite. E o que mais deixou o Anderson chocado é que os 2 inquilinos que vieram antes dele desapareceram misteriosamente, sendo encontrados dias depois na mesma casa, completamente dilacerados e deformados. Anderson não conseguia acreditar em tudo o que tinha acabado de ler. Quando se deu conta e olhou para o relógio, já era meia-noite. Quase que como prevendo o que poderia acontecer, Anderson sentiu um forte aperto no peito e um sentimento de tensão crescente.
Foi quando o choro começou novamente. Gritos altos de pura dor e sofrimento preenchiam todo o apartamento. Anderson ficou hipnotizado pelo mais puro terror, enquanto o choro continuava incessantemente. Fazendo o máximo possível para empurrar o medo para longe, Anderson se forçou a se levantar e dar um passo. Quando conseguiu se firmar em pé, Anderson saiu de seu quarto e começou a caminhar lentamente em direção ao choro estridente. Quando estava próximo do quarto assombrado, o choro misteriosamente ficou em completo silêncio. Anderson ficou paralisado, esperando ouvir qualquer coisa. Mas a única coisa que conseguiu ouvir era seu próprio coração martelando como uma marreta de construção civil em seus ouvidos. Ele forçou seus pés a caminharem até a porta do quarto e deu uma olhada para dentro do cômodo. Como estava escuro e ele não conseguia ver nada, ele acendeu a luz. Anderson deu um salto no lugar por um susto que nunca veio. Se recompondo, ele olhou novamente por todo o cômodo e não havia nada fora do comum. Até que seus olhos pousaram na parede, à sua frente mais uma vez, aonde havia mais um rabisco o esperando. Anderson se aproximou lentamente da parede para ler o que estava escrito. Quando seus olhos começaram a ler o rabisco, ele sentiu uma presença atrás dele. Você deveria ter corrido. Anderson só teve tempo de se virar para ver uma garotinha completamente deformada, com pedaços de peles e músculos pendurados visíveis, o rosto completamente amassado e uma longa faca na mão completamente quebrada. A garotinha começou a flutuar, pairando bem diante o rosto de Anderson, que só teve tempo de soltar um grito de puro horror. Anderson foi totalmente esfolado vivo. Teve seus membros cortados e foi estripado, exibindo suas entranhas para quem pudesse ver. O corpo dele foi encontrado dias depois, quase que irreconhecível, e ninguém faz ideia do que aconteceu. Mas eu sei o que aconteceu. Esse já foi o terceiro. Será que vem mais? Papai, agora você é o próximo. Sua doce filhinha está indo para você.